sobre a proteção de Deus em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos a fim de discutir a situação do Parque Lauro Pires Xavier. Já na mesa comigo, o Lauro Costa Xavier, neto do senhor Lauro Pires Xavier, o nosso morador da área do parque, Gilson de Farias, e nosso querido amigo Luiz Armando Costa, que nos promoveu a estarmos aqui nesse debate. Convido quem está na mesa a ficarmos juntos, de pé, e na leitura do texto bíblico, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Agradecer a presença de cada um de vocês. A sustentabilidade precisa ser algo de um tema constante em nosso município. E o requerimento que nós fizemos na legislatura do primeiro semestre, nós reforçamos para marcar que era a audiência sobre a situação do Parque Lauro Pires Xavier, em João Pessoa, requerimento 17.212/2015. E foi aprovada no dia 20 de março, mas com intercorrência de agenda nesta casa, nós transferimos e realizamos neste momento para que a população de João Pessoa, aqueles que nos acompanham na TV Câmara, tenha conhecimento da real situação daquele parque e os poderes constituídos, tanto estadual e municipal, sobre a área do meio ambiente, tenham um olhar voltado para cada um deles. Eu queria passar a palavra, que pode ser tanto da tribuna como da própria mesa, ao neto do nosso, que dá o nome ao parque, Lauro Pires Xavier, o nosso Lauro Costa Xavier. Com a palavra, nosso convidado, neto do que dá nome ao parque tão importante naquela área do 13 de maio. Bom, boa tarde. Agradeço ao vereador Raoni pela oportunidade dessa audiência pública. Boa tarde também ao Gilson, né, um incansável defensor das causas do meio ambiente aqui na cidade, e ao Luiz, que também está presente aqui na mesa. E agradecer essa oportunidade no sentido de poder contribuir com essa discussão sobre o parque. Evidentemente que as questões do parque são questões muito atuais e presentes na temática. Hoje eu tenho o prazer de morar na casa de vovô e vovó, vamos colocar assim, né, bem tranquilamente, aqui no centro da cidade, e ouvir as histórias que meu pai conta, né, com relação à história daquele espaço de meio ambiente que hoje é o Parque Ecológico. Então, sempre que meu pai vem a João Pessoa, que ele mora em Aracaju atualmente, que nós passamos aqui pela área do parque, ele relata os fatos das visitas que o vovô fazia, algumas vezes saindo a pé, daqui do centro até o parque, encaminhada com meu pai, e realizando esse trabalho de preservação, e numa luta constante, não só da região do parque, mas de outras regiões da cidade, onde outrora alguns governadores queriam construir condomínios, queriam construir casas e derrubar todo esse espaço verde da cidade. Então, ao visitar hoje o parque, o sentimento é um sentimento de indignação, vamos colocar assim, um sentimento de desprezo pela área. O parque tem um tempo já que foi criado, mas infelizmente não existe nenhum projeto específico para ele. Eu queria aproveitar a oportunidade também, pode parecer uma digressão, mas na discussão da educação e do processo escolar de uma pessoa também, já que eu sou professor e tenho participado do debate a respeito da educação no município. Então, eu acredito que essa discussão deveria se dar também dentro das escolas. Eu acredito que essa discussão sobre o que fazer com o parque, como organizar a estrutura ecológica do parque, deveria estar dentro da pauta das escolas, não só do Parque Lauro Pires Xavier, mas das outras áreas verdes da cidade. Nesse sentido, é importante estabelecer esse nexo com o Plano Municipal de Educação. Então, faço parte de um coletivo que participou ativamente da discussão do Plano Municipal de Educação e, infelizmente, um plano de 10 anos de duração não foi discutido à exaustão com a população, não foi discutido com os trabalhadores da educação. E, malgrado essa situação, apesar de todos esses problemas de construção do PME,
do esvaziamento, inclusive, das vozes e dos trabalhadores da educação e da sociedade civil organizada com relação ao plano, ele também poderia estar contemplando a questão ecológica. E nada mais justo do que discutir também, junto com as escolas, junto com a sociedade, o que fazer com o parque, o que fazer com essa estrutura. Então, a partir dessas informações, nós temos ido ao parque. Eu agradeço muito ao Gilson, que daqui a pouco vai se pronunciar, por essa oportunidade de estar visitando o parque, estar conhecendo essa realidade. A última vez que eu estive lá, o que nós encontramos foi muita sujeira, de vaso sanitário, a colchão, então todo tipo de detrito que é jogado no parque. Nós sabemos que a situação de exclusão social da cidade também leva a população a não ter essa consciência da ecologia. Então, a necessidade imediata de sobrevivência, às vezes, também faz com que a população tome esse tipo de atitude, né, que é uma atitude que a gestão municipal pode até jogar nas costas da população esse prejuízo com relação ao lixo, ao entorno do parque, mas, ao mesmo tempo, se você não analisa as causas que levam a população a tomar tal atitude, você perde o trem da história, você perde a concepção do que é cidadania, do que é esse processo de trabalho coletivo. Então, bem mais do que um jogo de empurra-empurra de quem é a culpa pela poluição do parque, é importante também colocar que o nível de consciência social se estabelece também pela realidade econômica dos sujeitos que estão ali vinculados. Então, muitas pessoas não têm acesso ao sistema sanitário, inclusive. Eu também tenho um trabalho, tenho visitado a comunidade do Riachinho, ali próximo. Tenho visto a realidade de alguns moradores que estão em luta pela terra, pela moradia. Então, lá no 13 de maio, no bairro 13 de maio, eu também tenho feito esse acompanhamento de visitar e conhecer a realidade, né, já tive mais presente, de conhecer a realidade dos moradores que ocuparam a área, que era uma creche, que a prefeitura iria transformar, ia reformar, construir uma creche, na verdade, e tenho participado do debate sobre a questão da terra. Então, isso influencia também com relação à estrutura do parque. Então, o déficit habitacional do país, do município, é muito grande, e as pessoas acabam adentrando nessas áreas que seriam áreas de reserva. Então, é importante também que essa discussão do parque ecológico se dê a partir da realidade dos moradores, das pessoas que estão no entorno. O que nós vimos foram muitas casas avançando ao longo do parque, inclusive numa posição muito de risco, né, uma posição de risco da construção dessas casas, porque é uma ribanceira, na verdade, né? E essa discussão passa por esses elementos. Acho que discutir o parque ecológico tem que chamar a educação, as escolas, tem que chamar as pessoas que lutam por moradia, tem que chamar toda a sociedade civil que está vinculada a essa realidade e poder usufruir desse espaço. Eu tenho um filho que vai fazer 5 anos e sinto falta desses espaços, para as crianças, inclusive. Como é que eu vou criar uma mentalidade, né, na juventude que está chegando aí, nas pessoas que estão se formando, se não existem espaços na cidade onde as pessoas possam curtir, possam estar junto à natureza? E, em detrimento a isso, o concreto tem vencido. Então, os projetos da cidade, os projetos a nível nacional e a nível local, têm demonstrado que o concreto está vencendo a área verde. E, cada vez mais, as pessoas discutem áreas para estacionamento de carro e bem menos as áreas verdes e lazer. Então, é uma área excepcional para conhecer, para passear. Infelizmente, está entregue à sorte, na verdade. Tinha até um conhecido que falava assim, ao visitar, inclusive, o herbolário, o herbário lá da Bica. Até o herbário da Bica, que tem o nome de vovô, está abandonado. Estive lá recentemente, tem bichos dentro do herbário, onde era um local onde tinha orquídeas, uma coleção de orquídeas muito bonita, que também está abandonado. Então, esses espaços de contemplação da natureza, elas cada vez mais perdem espaço para outras estruturas, né? As inaugurações aí dos centros de convenções, etc., apesar de entender a importância desses locais, mas, ao mesmo tempo, é importante também preservar essa área verde da cidade. Outro elemento que eu também gostaria de frisar é que vovô faria 110 anos esse ano, né? Então, nós tivemos, no centenário, uma série de atividades promovidas pela Câmara, inclusive,
né? A PAN estava representada aqui na Câmara na época, e houve uma série de atividades. Então, nós havíamos planejado uma série de atividades para esse ano também, de forma até independente, né? Eu coloco até esse convite para a Câmara Municipal e para as pessoas interessadas em realizar algumas atividades. Nós visitamos o acervo de vovô na casa da Fundação Zé Américo, lá no Cabo Branco, e lá está toda a parte de produção teórica do meu avô. E nós começamos a montar o que seria um livro, né, um livro desses capítulos, e chama a atenção, né, que um texto da década de 70 sobre a barreira do Cabo Branco. Aproveitar também esse espaço para falar sobre a barreira, né? E vovô falava, né, ele defendia a barreira do Cabo Branco como monumento paisagístico. Então, e dizia, ele pegava um texto do Clerô e falava assim, daqui a alguns anos, salvo engano, ele falava, daqui a 50 anos, a barreira vai abaixo. Né? E está concretizado. Né? A construção da Estação Ciência, da Estação Cabo Branco, naquele espaço foi equivocada, nós não concordamos com aquela construção, e hoje a natureza está dando a sua resposta. Então, é importante resgatar esses textos. Um outro texto de vovô falava dos lenhadores da Epitácio Pessoa. Algo mais atual do que isso não existe. Ele criticava o então prefeito da cidade, chamando ele de lenhador da Epitácio Pessoa, porque havia um projeto de derrubar as árvores da Epitácio. E hoje esse projeto está aí a todo custo, né, as árvores sendo derrubadas. Gilson tem tido o cuidado aí de catalogar, fotografar esse material. E aí eu coloco assim a disponibilidade da família, né, falo o nome da família, de poder realizar uma atividade em comemoração aos 110 anos. Inclusive, já discutindo, já falei isso com o Gilson também, da possibilidade de a gente pensar algo para novembro, porque o aniversário de vovô é em novembro, dia 3 de novembro, e aí seria uma oportunidade de realizar algo no parque. Então, a gente já conclama a população, isso aí está pré-marcado, pré-agendado, para que em novembro nós possamos ir no parque, realizar uma atividade de limpeza, né? Já que a atividade que a gestão municipal realiza são atividades esporádicas, né, acontecem ano a ano, e enquanto isso vai se acumulando lixo lá e outros problemas também vinculados ao parque. Então, eu agradeço a oportunidade, coloco à disposição nosso trabalho assim, nós vamos tentar fechar esse livro até novembro com relação ao material de produção intelectual de vovô, né, agradecer o espaço e colocar sempre que essa construção de vovô, da última vez que eu estive aqui, numa homenagem a vovô, eu fui questionado porque eu não falei de vovó, né? E é uma coisa única, na verdade, né? Uma relação de 50 anos que eles tiveram, eles eram primos, na verdade, né? Vovô e vovó Maria. Então, também homenageá-la nesse sentido, ao tocar no assunto sobre a vida dele. Estou também falando de Maria, né? A minha avó. Eu quero agradecer ao Lauro, uma belíssima aula de quem conviveu, né, e de quem está vendo o descaso não só com a história, né, mas o descaso com a memória de quem lutou, referenciais do que o município poderia tratar. Eu, particularmente, não sabia que eram os 110 anos, não estava há 10 anos nesta casa, quando teve o centenário, mas posso reafirmar que uns valores que você traz na sua fala, Lauro, em novembro poderemos, sim, nos fazer presente para, assim como foi o Amigo da Barreira, fazendo uma movimentação com Mobiliza 5 de agosto, mostrando aquela bandeira de luto com aquela barreira, eu também me somar e convidar os amigos da barreira a se fazer presente também nessa atividade. Agradecer a presença de José Wagner de Oliveira, o índio. Meu nome é Raoni, mas não sou indígena, mas carrego com muito orgulho esse nome. Carrego com muito orgulho, que é do Museu do Santuário Etnológico Ocadepiá Aborígene. E também, se quiser fazer uso da fala, quando aqui o Gilson apresentar as fotos, está disponível. E eu passo a palavra a Luiz Armando, que foi quem fez a observação para mim, né? Eu tenho essa abertura com a população para aqueles que queiram propor temas que venham realmente modificar e desejam tratar nesta casa. Eu trato isso aqui como a casa do povo e não como uma casa particular.
Então, aqui realmente deve ser palco. A educação precisava ser pautada de uma forma mais respeitosa, abrindo espaço para os contrários, que pensam diferente, não só de mim, mas pensam diferente da atual gestão, e que não teria problema algum de escutar as críticas, porque eu acredito que engrandece a pessoa que tem a oportunidade de abrir os ouvidos para escutar as críticas. E nós temos sido tolhidos. Eu digo nós porque hoje estou na oposição, nunca imaginei ter tolhido a participação popular em audiências públicas que nós tivemos aqui, como na convocação da secretária da Educação, e quem estava querendo participar foi proibido. Então, democracia ela precede da situação e da oposição. Nós não temos várias. E esses segmentos precisam ser intimamente escutados. Eu fico muito grato por sua presença, por sua fala, não só porque é sangue do sangue, carne da carne, que expressa a preocupação com o futuro, inclusive, do seu filho, né, bisneto de Lauro Pires Xavier, para com as gerações futuras. Eu passo a palavra a Luiz Armando, que fez a sugestão de pauta para essa audiência pública e que ele possa também expressar algumas motivações que o fizeram a provocar esta casa para essa audiência pública. Em seguida, passarei para Gilson, que vai detalhar com fotos a situação real hoje do Parque Lauro Pires Xavier. Boa tarde a todos. Som aqui na mesa para Luiz Armando. Boa tarde a todos. Então, agradeço a Raoni essa oportunidade, né, de estarmos hoje aqui debatendo uma questão importantíssima, né, que é o meio ambiente e a nossa casa comum, que é o planeta Terra. Eu não sou daqui, né, nasci numa cidadezinha bem distante do Rio de Janeiro, chamado Nilópolis. E logo quando eu vim para cá, era só na boca das pessoas, né, a segunda cidade mais verde do mundo. E ficou como uma marca, né, como o ponto mais oriental das Américas. E, por coincidência, hoje, o ponto mais oriental está desaparecendo, assim como esse título, né, conquistado ou dado pelo Criador, né, de segunda cidade mais verde do mundo. E o que a gente percebe nas últimas décadas é justamente a devastação desse patrimônio natural, a começar por aquela área do altiplano, né, com a construção da Estação Ciência e de outros arranha-céus, né, que o poder público foi concedendo às grandes empreiteiras, né, construtoras, aquele nosso patrimônio. Então, o poder do dinheiro se sobrepondo ao que a gente tem de mais precioso, que é a nossa natureza. E eu me interessei por este tema e sempre pesquisando. E não conheço até hoje de perto o Parque Lauro Pires Xavier, mas pelas informações de internet. E procurei fazer uma pesquisa com algumas pessoas, moradores antigos. E, pasme, ninguém conhece o Parque Lauro Pires Xavier. Não conhecem. Agora, por que não conhece? Porque certamente não há uma divulgação, não há um cuidado com esse nosso patrimônio. E mais, eu pude pesquisar também verbas, né, destinadas à preservação, à conservação desses parques. Só que, pelos relatos de alguns colegas e por matérias veiculadas, a gente não percebe nenhum aporte de recursos lá, nada que fizesse com que esses ambientes fossem minimamente frequentados, porque é simplesmente um local abandonado que as pessoas têm até receio de permanecerem ou explorarem aquele local. Então, assim, ficam locais abandonados que poderiam ser explorados para diversas práticas esportivas e, infelizmente, a gente não vê isso na prática. Eu também, recentemente, vi uma entrevista da secretária, na época, a senhora Welitânia, que, em 2012, afirmando que iria cercar toda aquela área do Parque Lauro Pires Xavier, o que também não aconteceu até o momento. Então,
Eu acho que um dos objetivos dessa sessão é propor ações concretas e pressionar a gestão pública para que tome algumas iniciativas e realmente transforme aquele local num local aprazível, num local que possa ser utilizado pelos seus moradores, porque assim, é uma coisa triste a gente constatar que, cada vez mais, a especulação imobiliária, as invasões e o descaso das autoridades acabam por transformar aquela área numa coisa assim sem nenhuma utilidade e que vai se perdendo com o tempo. E, assim, também causa certa indignação nós não ter nenhum vereador aqui na casa, além de Raoni, né? Então, se cuidar da natureza é cuidar do povo de João Pessoa, os vereadores desta casa não estão preocupados em cuidar do povo. Devem ter outros interesses, mas cuidar do povo, ou dizer que esta é a casa do povo, é só no discurso, porque, na prática, estão cuidando de outros interesses. E, como o Lauro falou, isso também é uma questão de educação, trazer esse debate para a educação, promover encontros, promover situações que levem os estudantes a explorar essa área, a perceber como está sendo tratada a natureza e o que poderia ser feito para modificar tal situação. Então, é isso que a gente tenta assim, trazer esse debate, provocar, porque ser cidadão e não fazer nada, ver seu patrimônio destruído, eu acho que envergonha a gente ser chamado de cidadão e não fazer nada. Deixar as coisas como estão, achando que as coisas são para serem desse jeito. Então, a gente pretende sair daqui com algum encaminhamento, Raoni, e Lauro também. Agradeço, Luiz. Eu, ao final, vou fazer a sugestão de encaminhamento, que nós, ao pegarmos a ata, e aí a gente possa fazer uma ação mais efetiva, porque tem alguns elementos que, inclusive, você me passou, que é o recurso destinado ao parque e não utilizado de recursos federais. Então, isso é elemento de uma ação, inclusive civil pública, para que a gente possa tomar as providências. Ao final, a gente pode deixar combinado que essa sessão tenha uma provocação ao Ministério Público para uma intervenção específica, já que existe recurso, né? Estão alocados os recursos e esperando uma ação, porque o que acontece hoje é uma inação, né? Uma ausência completa do poder público na atividade do parque. Ora, chegamos ao ponto de ter o dinheiro e não se fazer durante já esse tempo, 2 anos e meio, absolutamente nada. Nem o projeto para executar aquele recurso que está destinado. Mas eu escuto o cidadão que mora próximo à área, ele também vai relatar com as fotos que forem passando por nossa assessoria, ele vai explicando à população e quem está aqui pode assistir na TV para a demonstração. Com a palavra, Gilson. Alô, boa tarde a todos e a todas. Eu moro desde 1999 lá no 13 de maio e desde então eu acompanho eu chamo de involução daquela área que deveria estar preservada e não, né? Então, eu fiquei muito feliz que, em 2002, na administração de Cícero Lucena, ele decretou aquela área um parque ecológico. E a área tem em torno de 32 hectares, fazia parte antigamente da BICA, que hoje é o Parque Arruda Câmara, e com a construção daquela avenida lá, ficou separada. Então, é uma área muito íngreme, que, graças a essa característica muito íngreme do solo lá, do relevo, não foi ocupada. E tem aí, você pode olhar nas fotos, já está no ar as fotos? Tá. Então, você pode ver que é uma área de remanescente de Mata Atlântica, muito densa, com uma declividade muito alta, 45 graus aproximadamente. E essas fotos aéreas foram tiradas de um edifício lá que foi construído
na beira do vale, com 252 apartamentos. Então, essa foto aí específica é uma foto de uma tubulação da Cagepa que deveria estar indo para a estação de tratamento do Baixo Roger, mas está vazando esgoto in natura há pelo menos 5 anos. É isso aí. 5 anos. Já foi feita uma reportagem com a APAN, que foi aí. A Cagepa foi 2 dias depois, consertou o vazamento e logo depois o vazamento começou a operar novamente e desde então nada foi feito. Você pode ver nas fotos aí, essas casas do lado, no canto inferior direito é o bairro 13 de Maio e do lado esquerdo é o bairro Tambiá. Lá na frente, aquela área verde é a Bica. E tem um rio que passa bem no meio desse vale, conhecido como Rio da Bomba. E esse esgoto aí está poluindo diretamente esse rio. Pode passar outra foto? Bom, essa aí é uma outra visão do parque, com essa área. Pronto, essa placa aí, ela foi colocada em torno de 2008. Foi uma obra que a CEINFRA fez para drenagem, uma drenagem das chuvas, que fizeram um tipo de uma escadaria para reduzir a erosão. Isso aí é a Enlu que recolhe, mais ou menos a 15 dias, recolhe o lixo que todo mundo coloca aí. Então, vem caminhões com entulhos de toda a cidade, de toda a espécie, e já virou como se fosse um local assim institucional, porque todo mundo joga o lixo aí, a Enlu não isola a área, não faz nada, e o pessoal continua a jogar lixo e eles recolhendo como se fosse uma coisa normal. Isso aí é um conceito que fizeram na tubulação em torno de 2009, 2010. Esse é um esgoto puro aí correndo para esse riacho que eu falei agora há pouco. Bom, isso aí é uma erosão gigantesca que aconteceu devido a essa tubulação da Cagepa que estourou e fez essa erosão aí. Essa casa, não sei como não desabou ainda, ela está no 13 de maio. É gigantesco isso aí, deve ter uns 15 metros de profundidade. A CEINFRA, essa aí foi a obra que a CEINFRA fez com recurso federal para diminuir como é que diz, a drenagem das chuvas. Foi desmatada uma área enorme, que eu acho que é irregular, porque é uma área de grande declividade. Fizeram essa obra aí que, como eu digo, o tiro saiu pela culatra, porque a erosão que se formou no final dessa escadaria gigantesca. Isso aí foi a área desmatada na época para fazer essa obra. Olha aí, a escadaria, eu não sei, tem um termo técnico, eu não sei agora, mas é para reduzir o impacto das chuvas. E essa área, hoje em dia, já está tomada pela vegetação. É uma erosão aí na lateral. Pronto, essa erosão que eu falo no final dessa escadaria, que hoje está umas 5 vezes maior do que isso aí. Eu acho que caberia uma casa inteira nessa erosão, hoje em dia. E logo abaixo passa o riacho que eu falei, Riacho da Bomba. Essa aí é uma casa, eu acho que é uma área do parque, ali atrás daquele... como é que diz? São João Batista, vizinho da Energisa. Que o lixão que eu falei, que a Enlu vai recolher o lixo regularmente. Pronto, esse é um carro que estava nas proximidades do edifício, colocaram aí até importado, um Ford, e dizem que esse carro encontra-se enterrado nesse lixão aí, não foi recolhido. Outra foto da obra da CEINFRA, para reduzir a erosão das chuvas. Isso aí foi o que aconteceu com a tubulação da Cagepa que estourou e eles consertaram aí. A CEINFRA colocou centenas de caminhões de areia, mas não resolveu. Toda essa areia desceu e hoje está tomada pela vegetação. Quem chega hoje não vê essa tubulação aí, porque está tomada pela vegetação. Isso aí é o lixão lá, vizinho ao edifício. O pessoal toca fogo lá continuamente. Esse é o edifício que está em construção, 252 apartamentos.
uma questão interessante esse é outro que estão fazendo lá, nas proximidades, com 256 apartamentos. Aí tem uma pergunta, como esse esgotamento desses edifícios vai para onde? Vai para o parque? Vai para a tubulação já existente? Isso é a única coisa que fizeram até hoje no parque, foi colocar essa placa aí, que, por sinal, está destruída. A única coisa que fizeram foi colocar essa placa muito bonita aí, que, inclusive, tem várias placas pela cidade. Isso aí é um dos caminhões que depositam lixo lá nesse campo. Toda semana tem gente jogando lixo aí. Esse é o edifício que eu falei e o outro que está em construção, as duas torres, muito próximo do parque. Aí tem 3 vídeos aí que eu fiz, aí é o vazamento do esgoto. Isso foi feito há mais ou menos um mês atrás. Esse esgoto deveria estar indo para a estação de tratamento lá do Baixo Rosa, mas não, está indo diretamente para o Rio da Bomba. 24 horas por dia, isso há anos e anos. O Cagepa sabe disso, todo mundo sabe disso. Olha só a beleza da área, um resquício de Mata Atlântica. Essa aí é a erosão que eu falei, a tubulação que está tomada pela vegetação. Aquela casinha ali que está atrás, não sei como, não desabou ainda. E tem mais 2 vídeos. Esse vídeo aí... Isso aí foi feito em 2008, 2009. É um trator da Enlu, simplesmente jogando entulho para baixo do vale. O Riacho da Bomba passa lá embaixo, mas é uma área aí de declive muito acentuado. E eles fizeram isso várias vezes até que começaram a recolher o lixo, como hoje fazem. O vídeo não terminou ainda, mas é basicamente isso aí. Esse trator empurrando o lixo no vale abaixo. Só aquele vazamento que foi denunciado na televisão. A Cagepa veio aqui, fez o serviço, mas olha como é que está. Continua poluindo o Rio da Bomba. Aqui no Parque Lauro Pires Xavier. E como se não bastasse, essa obra da CEINFRA aqui continua. Isso aqui foi uma obra de drenagem que a CEINFRA fez com recurso do governo federal. Também já foi mostrado na televisão, mas até agora não foi feito nada. Houve um desmatamento aqui muito grande para fazer essa obra de contenção de água de chuva. Eu vou mostrar para vocês agora a erosão que essa obra causou aqui embaixo. Olha só a cratera que se formou aqui. Essa obra está esquecida. A CEINFRA fez uma obra aqui muito mal feita. E parece que o tiro saiu pela culatra, que está causando muito mais dano ambiental. Fica logo aqui atrás do condomínio Maia, no Jardim 13 de Maio. Pois é, só para concluir, eu estou representando a APAN, Associação Paraibana dos Amigos da Natureza, que Socorro Fernandes e Antônio Augusto não puderam vir, assim como a Paula Fracinetti, e então eu venho representar essa associação que há mais de 30 anos tenta preservar alguma coisa do que resta na nossa cidade e no Estado. Obrigado. Obrigado, Gilson.
Eu gostaria de saber se o nosso amigo José também quer fazer uso da palavra. Então, por gentileza, pode apertar aí. Com a palavra, nosso cidadão José Wagner de Oliveira. Ainda, né? Alô? Ah, tá aqui, senhor. Bom, gente, boa tarde para vocês. Sintam-se agraciados. Me dói o coração. Aliás, está me doendo o saco. Porque cadê a presença das pessoas para uma audiência tão forte como essa? Eu peço desculpa o meu atraso, que eu estava na Universidade Federal, no encontro de ciência, magia e religiosidade. Por isso que eu cheguei um pouco atrasado. Estou me desculpando, que é muita coisa para poder a gente estar fazendo, né? E encontrar a nossa Câmara vazia. Não dá para a gente ser feliz. Ouvir depoimentos, ouvir que a Mãe Natureza, ela está sofrendo, ela está chorando. Eu lembro que quando eu criei Mama da Ursa, o símbolo era uma santa, a onda do mar, e uma santa pedindo clemência. E hoje a gente, mais uma vez, Raoni, nós estamos vendo isso. Você pode olhar quem é que está aqui. Que era para estar, né, uma massa, né, o colega. Quem é ambientalista está achado de maluco. E eu sou doido federal. Existe doido municipal, doido estadual, eu sou doido federal. Tem mais minha carteira federal. Então, não dá para mentir. Eu queria colocar algumas pontuações pela fala, a gente vai ouvindo. Aliás, e para falar em Lauro Pires Xavier, temos que escovar a boca, e muito. Não é pouco dentro, ficar bem limpa para poder falar no nome desse. Um cara que defendeu, que foi a Brasília várias vezes, defendendo a mata do buraquinho, para que no tempo da ditadura, não criar os conjuntos residenciais como queriam criar naquele local, e ele defendeu como sendo laboratório dele, de trabalho dentro da universidade, e não construíram nada. E hoje recebe o título da segunda cidade mais verde do planeta por causa daquilo, que fica no centro, né? Fica dentro da cidade. Quer dizer, e esse homem é desconhecido. Se pega quem é Lauro Pires Xavier, dói. Aí a gente vê que verdadeiros homens da qualidade de Lauro Pires Xavier não se encontra. A gente, por exemplo, o nosso país, nós falamos que idioma? Estou perguntando a todos. Português. Português não é nosso idioma, é de Portugal. O nosso idioma é tupi. Auê, piá. Oi, cachá, boi, num, cavoba, mitariri, bibiabá. Tá em decaruca? Tá em decaruca? Os meninos, é maluca. Tá em decaruca, quer dizer, boa tarde, né? Estou dizendo para vocês. Auê, piá. Estou dizendo, salve, amigos, camarada, colegas, companheiros. Isso é tupi, é o idioma da nossa nação. E toda nação que não tem idioma, ela é dependente. Veja o Brasil como é que está. O retrato do nosso país, mundialmente falando. Aqui eu acho que, talvez Laura saiba disso, mas eu fui em 2003, se não me engano, eu mandei um ofício para o general comandante das Forças Armadas pedindo para interditar a ponta do Cabo Branco. E expliquei, estive lá, que não foi ele que me atendeu, quem me atendeu foi o coronel Monteiro, Monteiro. E ele disse, rapaz, eu queria que todo louco do Brasil fosse igual a você, porque o Rio Grande do Norte já está utilizando como o ponto mais oriental das Américas nas suas propagandas, né? E ele era do Rio Grande do Norte, ele disse, eu estou sabendo disso mais ou menos. Mas você está usando um termo policialesco. Interdição é para a polícia, os militares, no modo geral, e a gente não está no comando. Quem tem que fazer isso é a prefeitura. Como eu pedi ao general, que é o comandante das Forças Armadas, a interdição, porque, expliquei mais, aqui o mar, a água está subindo,
e está batendo na barreira. Os carros pesados, como ônibus e carros que carregam refrigerante, etc., etc., estão fazendo com que a barreira oscile. A água batendo embate, a oscilação da barreira vai embora tudo. Isso foi antes, logicamente, da Estação Ciência, né? Na Estação Ciência estava lá, teve gente da internet que, atrás de mim, o que foi que eu fiz? Mas era para poder pegar depoimento meu sobre a denúncia. Eu disse, alguém falou aqui, 50 anos, eu disse, 70 anos isso aí vai embora. Do jeito que vai acontecer o extermínio ou vai escafeder a Estação Ciência, entre outras questões. Estou mais uma vez aqui. Bom, Oca de Piá está em Tupi, que é o nosso museu, Museu Santuário Etnológico, Oca de Piá, aborígene. Oca de Piá. Aborígene é Tupi, Guarani e português. Aí passa muita gente quando eu estou em casa, aí passa quando vê a placa, Oca de Piá. Rapaz, o que é isso, né? Quer dizer, e aborígene é português, quer dizer, nativo. E muita gente nem sabe o que é. Bom, tudo está... Mas eu coloquei isso como provocação, realmente, porque criar um museu indígena particular. Existem alguns das pessoas no Amazonas, em Roraima, existem alguns particulares, mas o Brasil, de modo geral, quem tem são instituições e que são beneficiadas com o prolabor do sistema. No dia 21/9 agora, desse ano, junto com o IBRAM, estaremos fazendo uma mesa redonda na Academia Paraibana de Letras, com o índio Boró da etnia Funiô, a única etnia do Nordeste que mantém sua tradição. Fala o seu idioma Iatê. Ele vai estar aqui conosco. Carlinhos, cacique Tabajara, vai estar lá na academia conosco. Bianca Rocha, uma índia da etnia Potiguara, que é universitária, vai fazer o debate conosco. E estamos lá também com uma exposição sobre a cultura indígena. Então, sintam-se convidados e depois eu vou trazer para a Câmara um convite oficializado, embora já está no Face. A Lei 11.645, que eu já estive aqui, acho que foi uma comemoração do Dia da Cultura, uma audiência pública foi Lucas. Eu estava nesse local aqui, gente, falei sobre a questão de museologia, verba que existe na FUNJOP, Fundação João Pessoa, e que não está sendo utilizada, se tiver, por outras instâncias, mas não para a museologia. E eu fiz um projeto, Museu Itinerante, para levar à comunidade escolar municipal. Bom, eu abri o verbo e disse muitas coisas. Quem estava aqui, parece que era Davi, que era assessor de Maurício Buriti. Comunicou lá, ele fazia 7 meses. Maurício Buriti mandou me chamar. Elogiou o trabalho, mas disse que não tinha verba, porque ele estava construindo o Museu Municipal no Aeroclube. Eu estou sentindo que é uma rede de negação, porque o Aeroclube está lá, funcionando. Eu quero saber onde é que é esse museu. Só se for aéreo, e ninguém está vendo, né? Pois é, Antônio, foi, eu sei que foi você. Pois é, Antônio, foi, eu sei que foi você. O cara está criando algo aéreo que ninguém está vendo, esse museu municipal, e vai fazer o mesmo trabalho com as questões indígenas. A gente está fazendo, está dando palestras, não só... Pô, o IBRAM, Instituto Brasileiro do Museu, amparou a questão, está fazendo... Porque essa 9ª Primavera dos Museus é nacional, de 21 a 27 de setembro. Então, quem quiser ministrar alguma coisa relativa aos indígenas, entre em contato com o IBRAM, vamos somar esforços. Então, eu perguntei uma vez ao secretário de Educação Municipal se existia especialização ou atualização para falar sobre os indígenas, sobre os negros. Estive recentemente agora em Mogeiro, perto de Itabaiana, dando preparação para os professores sobre a cultura indígena e fui convidado para uma exposição afrodescendente. Meu amigo, a escola fechou, que coisa linda em Mogeiro. Educa Mogeiro, quem entrar na internet vai ver o que aconteceu lá. A prefeitura elogiando os professores, que a escola, cada sala foi uma temática. Religiosidade,
capoeira, artesanato, então, tudo, alimentação, culinária, né? Tudo relativo à afrodescendência. Foi uma coisa bonita. A gente, quem é que está preparado para falar sobre a questão? E a pesquisa foi feita, muito interessante. Então, sobre a cultura indígena, será que o índio só tem 19 de abril? Ou todo dia era dia de índio, agora ele só tem... Então, a gente precisa, acho que a reflexão, Raoni, e o teu nome é forte, né? Porque o cara com o nome. Eu não sei se Raoni está sabendo, mas Raoni, que é amparado legalmente por ser indígena, tirou uma carteira de identidade, ele e Tucano, e viajaram para fora do Brasil, aí dando palestra lá no mundo fora sobre o que é organização indígena, o que é uma aldeia. E os caras, quando viram, oxe, vocês estão aonde, hein? Quer dizer, nem os dirigentes, né, os gestores, porque é federal a questão, não sabiam onde os índios estavam, ele fora do país. E está sendo convidado para dizer como é que se organiza uma comunidade onde o cacique é o chefe maior e o pajé é o curador de todos. E a gente tem presidente, vice-presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereadores, delegados e não sei o que mais, estamos lascados. João Pessoa está onde em termos de violência? Eu, antigamente, podia dormir na rua, o povo me levava para casa, eu mandava chamar meu pai para levar. Estou nem doido de fazer isso hoje. O que é que vai acontecer? Então, eu faço as interseções, porque eu digo, meu Deus do céu, hoje, sobre o meio ambiente, a gente tem que falar o máximo que puder falar, para poder sair de alguma coisa nesse sentido. Bom, queria agradecer a oportunidade de ter essa fala e dizer que estamos à disposição para a cultura indígena, quando precisarem de algo nesse sentido, vamos à luta. Obrigado. Obrigado, José, pela, vamos dizer assim, conexão de várias áreas da sociedade em relação ao meio ambiente, até porque o ser humano ele provém e deveria também ter o cuidado para com a natureza. Eu sugiro que nós possamos, transcrita a ata dessa sessão, nós procurarmos o Ministério Público, tanto federal, por ser uma área de reserva de Mata Atlântica, o Ministério Público Estadual pela Promotoria do Meio Ambiente, expor as razões dos motivos e ser uma das peças a contemplar na defesa da memória e do nome de Lauro Pires Xavier, porque a grandeza de se ter um parque, ou pelo menos assim, a nomenclatura de um parque, a quem tanto fez pela cidade na preservação do seu meio ambiente, é uma ação civil pública que provoque tirar a gestão, e eu digo o executivo, como vem de anos, e dessa ação nós provocarmos os pontos da CAGEPA, provocarmos os pontos da Prefeitura e provocarmos que esse recurso seja imediatamente aplicados com a questão do projeto do Lauro Pires Xavier. Então, nós temos uma grande oportunidade, se todos concordarem, quando a ata estiver pronta, eu passo para a subscrição de todos, e aí eu promovo, como representante, ou todos nós promovemos essa provocativa, ou a boa provocativa do Ministério Público. Alguém tem mais alguma contribuição a fazer? O Lauro Xavier Neto tem uma sugestão. Na mesa, o microfone. Agradecer a oportunidade e exigir da gestão municipal, nesse sentido, eu concordo com essa proposição, vereador Raoni, de encaminhar para o Ministério Público Estadual e Federal, e, ao mesmo tempo, nós queremos exigir da gestão municipal que se resolva imediatamente a questão dos moradores que estão em luta por terra, em luta por moradia, e que estão ocupando, né, a Capadócia, hoje conhecida como Capadócia, ali no 13 de maio, a margem do Parque Lauro Pires Xavier. Então, nós desejamos que a gestão municipal resolva a situação dessas pessoas que estão em busca de moradia de imediato. A informação que houve licitação, que não houve empresas interessadas, mas existem possibilidades concretas de resolver aquela situação. Tá? Exigir que seja alocado no orçamento do município
recursos para o parque, para a sua restauração. Então, essas imagens, esse vídeo que o Gilson traz para a gente, são imagens impactantes, né, de mostrar que o parque está sendo destruído. Né, o parque não está sendo conservado, está sendo destruído, e nós exigimos que o poder público municipal aloque recursos ano a ano para aquele espaço, né, até a placa mesmo que representa o parque está degradada, as pessoas estão utilizando a placa para construir seus casebres, vamos colocar assim. Então, são essas as exigências que nós fazemos enquanto cidadão, né, e nem enquanto parente da pessoa que deu o nome ao parque, mas enquanto pessoas que estão aviltadas do processo de poder participar da construção sobre a consciência ecológica no município. Muito obrigado, Lauro. E chama a atenção a todos aqueles que nos veem e a Prefeitura Municipal de João Pessoa que dê imediatamente responsabilidade àqueles que também vão assistir, providências para que a gente tenha retirada da condição que foi apresentada pelo cidadão Gilson e membro da APAN, do qual eu mando todo o abraço para aqueles que são lutadores e bravos lutadores também pela preservação da natureza. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente audiência pública.